Bom dia, bom Tchau. dia. Bom dia, Dani. Bom Bom dia, dia. Diana. Bom dia, Carlinha. Bom dia, Margot, Fernando. E aí, passaram bem de final de semana? Espero que tenham passado bem aí de final de semana. Essa semana concluiremos, né? Até amanhã. Um livro. Tô contente, gente. Não sei como vocês estão, qual o sentimento de vocês pro dia de hoje, mas eu tô bem contente, porque a conclusão do primeiro livro, né? Que a gente escolheu aí, que é o A Coragem de Não Agradar. O livro até agora tem sido incrível a leitura, muito reflexiva, a gente teve diversos pontos aí, né? E qual será que vai ser o próximo, né? Essa é a pergunta. E esse aqui vai deixar saudade, né? Livro bom sempre deixa saudade. Então eu já acordei hoje naquele mood, já é uma faca de dois gumes, né? Por um lado, bom que a gente está concluindo a leitura de um livro e o aprendizado desse livro, e em segundo ponto, nem tão boa assim, porque a gente fica com saudade, né? De um livro que é bom. Então, esse é meu sentimento de hoje aqui. Vamos lá. Henrique, tá comigo? Oi, Yuri. Qual que é a página mesmo que você falou aí? Aqui eu falei 232. Você pode colocar aí, você pode ser feliz agora, que talvez abra aí para você. Espera só um pouquinho que a bolinha psicodélica do Mac tá Tranquilo, dando ar da graça hoje. Espera só um pouquinho. tranquilo. Vai se encontrando aí. Enquanto você vai se encontrando... Bom, sexta-feira passada, pessoal, no dia 4, foi o nosso 13º dia. No 13º dia, lemos os capítulos: A Essência do Trabalho e a Contribuição para o Bem Comum, Os Jovens Caminham à Frente dos Velhos e, por último, A Compulsão pelo Trabalho é uma Mentira da Vida. Esse aqui, para os workaholics, né, foi um tapa na cara. E eu tô nesses. Então, esse foi a leitura de sexta-feira. Hoje, a gente vai dar continuidade pelo capítulo Você Pode Ser Feliz Agora, na página 232. Eu acredito que aqui a gente começa a entrar em mais desfechos, né, de conteúdo que a gente leu ao decorrer desse livro. Vamos sentir qual que vai ser a leitura de hoje aqui. E aí, Rick, consegui encontrar? Vocês também que estão aí, já estão com o livro aberto, já estão na página, podemos iniciar? Já tá no jeito aqui. Perfeito, então vamos lá. Estamos aqui, pessoal, no 14º dia, dia 7 de agosto, com a leitura do livro A Coragem de Não Agradar, dos autores Ishiro Kishimi e Fumitaki Koga. A partir de hoje, continuaremos a leitura a partir da página 232. Você pode ser feliz agora. Boa leitura a todos. Vamos lá. Você pode ser feliz agora. A coragem de ser feliz. Bem, vamos ouvir que tipo de coragem seria esse. Sim, esse é um ponto importante. Você diz que todos os problemas têm base nos relacionamentos interpessoais. E depois dá uma reviravolta e diz que a felicidade também deve ser encontrada nos relacionamentos. Mas ainda acho que esses aspectos difíceis de aceitar. O que as pessoas chamam de felicidade é apenas algo dentro dos nossos bons relacionamentos? Ou seja, nossa vida existe para alcançarmos uma tranquilidade e uma alegria tão minúsculas? Eu tenho uma boa ideia das dúvidas que estão perturbando você. Na primeira vez que assisti a uma palestra sobre psicologia adleriana, o palestrante, Oscar Chirtenstein, que foi discípulo de um dos discípulos de Adler, fez a seguinte afirmação: aqueles que estão ouvindo minha palestra hoje podem ser felizes agora, nesse exato momento. Mas aqueles que não estão, jamais conseguirão ser felizes. Essa frase é típica de um charlatão. Não vá me dizer que você caiu nessa. O que é felicidade para o ser humano? É um dos temas recorrentes da filosofia desde os primórdios. Eu sempre havia encarado a psicologia como nada mais que um campo da filosofia. Por isso, não tinha quase nenhum interesse na psicologia como um todo. Então, foi como estudante de filosofia que
a minha carreira, eu comecei a me preocupar com a seguinte questão: o que é a felicidade? Eu mentiria se não admitisse que fiquei um pouco relutante ao ouvir as palavras de Christensen. Porém, ao mesmo tempo que sentia relutância, percebi uma coisa. Eu vinha refletindo sobre a verdadeira natureza da felicidade. Havia procurado respostas, mas nem sempre pensei profundamente na seguinte questão: como é possível ser feliz? Então, me ocorreu que, embora eu fosse um estudante de filosofia, talvez não fosse feliz. Entendo. Então, seu primeiro encontro com a psicologia adleriana começou com uma sensação de incongruência? Exato. Por favor, responda. Com o tempo, você acabou se tornando feliz? Claro, Como pode ter tanta certeza? para o ser humano, a maior infelicidade é não ser capaz de gostar de si mesmo. Adler apresentou uma proposta bem simples para abordar essa realidade: a sensação de ser benéfico à comunidade ou útil a alguém é a única coisa capaz de proporcionar uma consciência real de que você tem valor. Você se refere ao conceito de contribuição para os outros, que já mencionou antes? Sim, e esse é um ponto importante. Quando falamos de contribuição para os outros, não importa se a contribuição não é visível. Como assim? Não é você quem decide se suas contribuições são úteis. Esta é uma ferramenta que cabe a outra pessoa e você não pode intervir nessa questão. Em princípio, não existe nem como saber se você realmente deu uma contribuição. O que significa que, quando estamos empenhados nessa contribuição, ela não precisa ser visível. Tudo o que precisamos é da sensação subjetiva de que somos úteis a alguém. Em outras palavras, precisamos ter a sensação de que contribuímos. Espera aí, se isso é verdade, então o que você chama de felicidade é... Entendeu agora? Resumindo, felicidade é a sensação de contribuição. Essa é a definição da felicidade. Mas isso Há algo de errado? não existe a menor chance de eu aceitar uma definição simplista dessas. Olha, eu não esqueci o que você me disse antes. Embora no nível das ações você possa não ser útil a alguém, no nível do ser, toda pessoa é útil. Se isso for verdade, de acordo com a sua lógica, todos os seres humanos são felizes. Todos os seres humanos podem ser felizes. Mas entenda, isso não significa que todos os seres humanos são felizes. No nível das ações, ou no nível do ser, a pessoa precisa se sentir útil a alguém. Ou seja, precisa ter a sensação de contribuição. Então você está dizendo que eu não sou feliz porque não tenho a sensação de contribuição. Correto. E como obter a sensação de contribuição? Trabalhando, fazendo atividades de voluntariado? Estávamos falando sobre o desejo de reconhecimento. Em resposta à minha afirmação de que não se deve buscar reconhecimento, você disse que o desejo de reconhecimento é universal. Sim, disse. Mas honestamente, ainda estou em dúvida quanto a este ponto. Eu tenho certeza de que agora você sabe por que as pessoas buscam reconhecimento. Elas querem gostar de si mesmas, querem sentir que têm valor. Para isso, buscam ter a sensação de contribuição que as informe de que são úteis a alguém. E procuram obter o reconhecimento dos outros como um meio fácil para ter essa sensação. Você está dizendo que o desejo de reconhecimento é um meio de alcançar a sensação de contribuição? E não é? De jeito nenhum. Isso contradiz tudo o que você vem dizendo até agora. Porque obter reconhecimento é um meio de ter a sensação de contribuição, certo? E aí você diz, felicidade é a sensação de contribuição. Neste caso, realizar o desejo de reconhecimento está diretamente ligado à felicidade, não está? Até que, enfim, você admitiu a necessidade do desejo de reconhecimento. Você está esquecendo uma questão importante. Se o indivíduo obtém a sensação de contribuição ao receber o reconhecimento dos outros, a longo prazo, ele não terá opção senão viver de acordo com os desejos de outras pessoas.
Não há liberdade em uma sensação de contribuição proveniente do desejo de reconhecimento. Somos seres que escolhem a liberdade, enquanto aspiram à felicidade. Então a felicidade só é possível quando se tem liberdade. Sim, a liberdade como instituição varia de acordo com o país, a época ou a cultura. Mas a liberdade nos relacionamentos interpessoais é universal. Não existe a menor chance de você aceitar o desejo de reconhecimento? Se um indivíduo realmente tem a sensação de contribuição, deixa de buscar o reconhecimento alheio, pois já terá a consciência real de que é útil a alguém e não precisará fazer qualquer esforço para obter o reconhecimento. Em outras palavras, a pessoa obcecada pelo desejo de reconhecimento ainda não possui a sensação de comunidade. Também não conseguiu se envolver na autoaceitação, não tem confiança nos outros, nem alcançou a sensação de que está dando a sua contribuição. Isso significa que, se você tem a sensação de comunidade, o desejo de reconhecimento desaparece? Sim, desaparece. Você não precisa do reconhecimento dos outros. Os argumentos do filósofo podiam ser sintetizados da seguinte forma: as pessoas só conseguem ter consciência real do seu valor quando são capazes de se sentir úteis a alguém. Entretanto, não importa se a contribuição é visível, basta que o indivíduo tenha a sensação subjetiva de ser útil, ou seja, a sensação de contribuição. E aí o filósofo chega à seguinte conclusão: felicidade é a sensação de contribuição. Com certeza, parecia haver alguma verdade nisso. Mas será que a felicidade se resume a isso? Não se for a felicidade que estou buscando. Dois caminhos trilhados pelos que querem se tornar seres especiais. Você ainda não respondeu a minha pergunta. Talvez eu realmente possa aprender a gostar de mim mesmo através da contribuição para os outros. Talvez sinta que tenho valor, que não sou um ser inútil, mas é só disso que eu preciso para ser feliz? Acho que, se eu não obtiver o tipo de realização grandiosa pelo qual serei lembrado pelas gerações futuras, se não conseguir me mostrar como um eu que não sou ninguém mais senão eu, nunca acharei a verdadeira felicidade. Você está tentando enquadrar tudo nos relacionamentos interpessoais, mas não diz nada sobre a felicidade da autorrealização. Quer saber? Você está tentando me enrolar. Eu não entendi exatamente o que você chama de felicidade da autorrealização. A que se refere? Cada pessoa tem a sua. Existem pessoas que almejam um sucesso na sociedade e as que têm objetivos mais pessoais. Um pesquisador tentando desenvolver um remédio milagroso, por exemplo, ou um artista que busca criar um conjunto de obras gratificante. E para você, o que é a felicidade da autorrealização? Ainda não sei o que eu estou buscando ou o que vou querer fazer no futuro, mas sei que eu preciso fazer alguma coisa. Não existe a menor chance de eu passar o resto da vida trabalhando em uma biblioteca universitária. Quando eu achar um sonho ao qual possa dedicar a vida e alcançar a autorrealização, vou sentir a verdadeira felicidade. Meu pai vivia atolado no trabalho desde a manhã até a noite. Eu não faço ideia se aquilo foi felicidade para ele ou não. Aos meus olhos, pelo menos, ele sempre parecia ocupado e nunca feliz. Não é o tipo de vida que eu queria levar. Certo. Se você refletir sobre este ponto usando crianças com comportamentos problemáticos, como por exemplo, fica mais fácil de entender. Comportamentos problemáticos? Isso. Em primeiro lugar, nós, seres humanos, temos o desejo universal conhecido como busca da superioridade. Você se lembra de quando conversamos sobre isso? Lembro. Resumindo, é um termo que indica esperança de melhorar e busca de um estado ideal. Existem muitas crianças que, nos estágios iniciais, tentam ser especialmente boas. Obedecem aos pais, comportam-se de forma socialmente aceitável e se dedicam aos estudos e aos esportes.
além de se destacarem nas atividades extracurriculares. Com isso, tentam obter o reconhecimento dos pais. Mas quando isso não funciona, não vão bem nos estudos ou nos esportes, por exemplo, elas mudam da água para o vinho e tentam ser especialmente más. Por que fazem isso? Se estão tentando ser especialmente boas ou más, o objetivo é o mesmo: chamar a atenção das outras pessoas, sair da condição de alguém normal e tornar um ser especial. Esse é o único objetivo. Certo. Continue. De qualquer modo, seja nos estudos ou nos esportes, é preciso fazer um esforço constante para produzir resultados expressivos. Mas as crianças que tentam ser especialmente más, ou seja, que se envolvem em comportamentos problemáticos, estão tentando atrair a atenção das outras pessoas. Por isso, evitam atividades saudáveis. Na psicologia adleriana, isso é chamado de busca da superioridade fácil. Pense, por exemplo, na criança problemática que atrapalha as aulas atirando borrachas nos outros ou falando em voz alta. Ela tem certeza de que vai ganhar a atenção dos amigos e professores. Mesmo sendo algo limitado aquele espaço, ela provavelmente conseguirá se tornar um ser especial. Mas isso é uma busca da superioridade fácil e uma atitude doentia. Então, o jovem que comete ações delinquentes também está em busca da superioridade fácil. Tá. Todos os tipos de comportamentos problemáticos, como se recusar a ir à escola, cortar os pulsos, beber, fumar, etc., são meios de buscar superioridade fácil. E aquele seu amigo confinado que você mencionou lá no começo também está nessa busca. Quando um jovem apresenta comportamentos problemáticos, ele é repreendido pelos pais e por outros adultos. A questão é que, mais do que qualquer outra coisa, a repreensão pressiona o jovem. Mesmo que seja na forma da repreensão, o jovem quer a atenção dos pais, quer ser especial. E a forma da atenção não importa. Assim, em certo sentido, é natural que ele não pare de se envolver em comportamentos problemáticos, por mais dura que seja a repreensão. É por causa da repreensão que ele mantém o comportamento problemático? Exato. Porque ao repreender, os pais e outros adultos estão dando atenção a ele. Mas antes você falou que o objetivo do comportamento problemático é se vingar dos pais, certo? Existe alguma relação? Sim, não é difícil ver a conexão entre a vingança e a busca da superioridade fácil. Para tentar ser especial, você dá trabalho a outra pessoa. A coragem de ser normal. Mas como? Seria impossível que todos os seres humanos fossem especialmente bons ou algo parecido, não acha? Aconteça o que acontecer, as pessoas têm seus pontos fracos e fortes e sempre vai haver diferenças entre elas. Só existe um punhado de gênios no mundo e nem todas as pessoas têm vocação para ser estudantes de destaque. Assim, para todos os perdedores, não resta alternativa se não serem especialmente maus. Sim, é o paradoxo socrático de que ninguém deseja o mal. Porque para jovens com comportamento problemático, até violência e roubo são ações do bem. Que horror! Essa é uma linha de raciocínio sem escapatória. O que a psicologia adleriana enfatiza neste ponto são as palavras: a coragem de ser normal. A coragem de ser normal. Por que é preciso ser especial? Provavelmente porque a pessoa não consegue aceitar seu eu normal. E é por isso que, quando fica impossível ser especialmente bom, o indivíduo dá um salto enorme e se torna especialmente mal. O exato oposto. Mas será que ser normal, ser comum, é tão ruim assim? É algo inferior? Será que, na verdade, não somos todos normais? É preciso refletir sobre isso até chegar a uma conclusão lógica. Então você está dizendo que eu deveria ser normal. A autoaceitação é o primeiro passo fundamental. Se você conseguir ter a coragem de ser normal, seu modo de ver o mundo mudará de forma drástica. Mas Você provavelmente está rejeitando a normalidade porque iguala
ser normal a ser incapaz. Ser normal não é ser incapaz. Ninguém precisa ostentar a própria superioridade. Tudo bem, eu reconheço que existe um perigo em tentar ser especial, mas é preciso mesmo fazer a opção consciente de ser normal? Se eu passo por este mundo de forma totalmente trivial, se vivo uma vida inútil, sem deixar qualquer registro ou lembrança da minha existência, devo me satisfazer com o meu destino porque esse é o tipo de ser humano que sou? Só pode estar de brincadeira. Eu abandonaria essa vida em um segundo. Você quer ser especial de qualquer jeito? Não. Aceitar o que você chama de normal me obrigaria a afirmar o meu eu ocioso. Seria como dizer, eu sou capaz só disso mesmo, e tudo bem. Mas eu me recuso a aceitar esse estilo de vida ocioso. Você pensa que Napoleão, Alexandre Magno, Einstein, Martin Luther King aceitaram um normal? E que tal Sócrates e Platão? Sem chance. Provavelmente todos eles passaram a vida carregando a bandeira de um grande ideal ou objetivo. Com a sua linha de raciocínio, nunca veríamos outro Napoleão. Você está tentando livrar o mundo dos gênios. Então, o que você está dizendo é que precisamos de objetivos grandiosos na vida. É óbvio. A coragem de ser normal? Que palavras terríveis. Será que Adler e o filósofo estão realmente me instruindo a escolher esse caminho? A viver como um qualquer entre a massa de pessoas comuns, sem rosto? É claro que eu não sou nenhum gênio. Talvez, normal, seja o único adjetivo para me descrever. Talvez eu precise aceitar meu eu medíocre e me contentar em viver uma existência banal. Mas vou resistir. Aconteça o que acontecer, vou me opor a esse homem até o fim. Parece que estamos atingindo o ápice da nossa discussão. O coração do jovem estava batendo rápido e, apesar do frio, seus punhos cerrados brilhavam de suor. A vida é uma série de momentos. Tudo bem. Quando você fala de ideais elevados, imagino que tem em mente a imagem de um alpinista tentando chegar ao cume. Isso. As pessoas, inclusive eu, querem chegar ao topo da montanha. Mas se a vida fosse escalar uma montanha para alcançar o topo, as pessoas passariam a maior parte do tempo em trânsito, ou seja, sua vida real começaria com a expedição na encosta, e a distância percorrida até o cume seria uma vida hesitante, vivida por um eu hesitante. Acho que é possível enxergar assim. Atualmente, sem dúvida, sou uma pessoa em trânsito. Agora, supondo que você não tenha chegado ao topo, o que isso significaria para a sua vida? Com os acidentes, as doenças e coisas desse tipo, nem todos chegam ao cume. Além do mais, o alpinismo é uma atividade cheia de armadilhas e muitas vezes acaba em fracasso. Assim, nossa vida seria interrompida em trânsito, no momento em que esse eu hesitante está levando uma vida hesitante. Que tipo de vida seria esse? Bem, nesse caso, a pessoa recebe aquilo que merece. Se eu não tive capacidade, força física, sorte ou habilidade para escalar a montanha, paciência. Essa é uma realidade que eu estou preparado para aceitar. A psicologia adleriana tem um ponto de vista diferente. As pessoas que pensam na vida como a escalada de uma montanha estão tratando a própria existência como uma linha. É como se existisse uma linha que nascesse no instante em que viemos ao mundo e fizesse todo tipo de curva até alcançar o topo. Então, finalmente chega ao seu término, que é a morte. Essa concepção, que trata a vida como uma espécie de história, é uma ideia vinculada à etiologia freudiana, à atribuição de causas. Uma forma de pensar que transforma a maior parte da vida em algo que está em trânsito. Então, qual é a sua imagem da vida? Não trate a vida como uma linha. Pense nela como uma série de pontos. Se você usa uma lupa para observar uma linha desenhada com giz, descobre que aquilo que achava ser algo contínuo não passa de uma série de pontinhos. A existência aparente linear é, na verdade, uma série de pontos. Em outras palavras, a vida é uma série de momentos. Uma série de momentos? Sim, é uma série de momentos chamados agora.
Só podemos viver no aqui e agora. Nossa vida existe apenas em momentos. Adultos que não sabem disso tentam impor uma vida linear aos jovens. Eles pensam que permanecer na trilha convencional, fazer uma boa faculdade, trabalhar numa grande empresa, ter um lar estável, é ter uma vida feliz. Mas a vida não é uma linha. Então, não há necessidade de planejar a vida ou a carreira? Se a vida fosse uma linha, seria possível planejá-la. Mas nossa vida é apenas uma série de pontos. Uma vida bem planejada não é algo a ser tratado como necessário ou desnecessário. Ela é simplesmente impossível. Ah, que bobagem! Que ideia absurda! Viva como se estivesse dançando. O que há de errado nisso? Seu argumento não só nega os planos de vida, mas os próprios esforços de quem quer se planejar. Pense, por exemplo, na vida de alguém que sonhou em ser violinista desde criança e que, após anos de treinamento rigoroso, enfim alcançou o posto de titular em uma orquestra famosa. Ou pense em outra vida em que o indivíduo estudou muito e passou na prova para se tornar advogado. Nenhuma dessas vidas seria possível sem objetivos e planos. Então, em outras palavras, eles perseveraram em seus caminhos como alpinistas, querendo chegar ao topo da montanha? Claro, Mas será que é isso mesmo? Será que essas pessoas não viveram cada instante no aqui e agora? Ou seja, em vez de viverem uma vida em trânsito, estão sempre vivendo o momento? Por exemplo, será que a pessoa que sonhava se tornar violinista não estava sempre estudando peças de música e se concentrando em cada passo e cada nota? eles alcançariam seus objetivos dessa maneira? Pense da seguinte maneira: a vida é uma série de momentos que você vive como se estivesse dançando agora, em torno de cada instante passageiro. E quando você observa o que está ao seu redor, se dá conta. Acho que tive sucesso até aqui. Entre os que dançaram ao som do violino, alguns seguem o rumo e se tornam músicos profissionais. Entre os que dançaram a dança do exame da Ordem dos Advogados, alguns se tornaram advogados. Existem outros que dançaram a dança da literatura e se tornaram escritores. Claro que, às vezes, as pessoas vão parar em lugares totalmente diferentes, mas nenhuma dessas vidas chegou ao fim em trânsito. Basta se sentir realizado no aqui e agora enquanto está dançando. Basta dançar no agora. Sim, no caso da dança, a meta é a própria dança. Ninguém está preocupado em chegar a algum ponto dançando. Claro que isso até pode acontecer. Quando você dança, não permanece no mesmo lugar. Mas não existe um destino. Uma vida sem destino. Onde já se viu falar numa coisa dessas? Quem validaria uma vida tão instável em que você vai para onde o vento sopra? Esse tipo de vida que você menciona, que tenta alcançar um destino, pode ser denominado vida cinética, dinâmica. Já o tipo de vida dançante do qual estou falando pode ser denominado vida energética, estado ativo atual. Cinética? Energética? Vejamos a explicação de Aristóteles. Um movimento comum, denominado kínesis, tem um ponto de partida e um ponto de chegada. O movimento do ponto de partida ao ponto de chegada é ideal se for realizado com eficiência e o mais rápido possível. Se você pode fazer uma viagem de trem expresso, não tem por que pegar o parador. Em outras palavras, se o seu destino é virar advogado, o melhor é chegar lá com o máximo de rapidez e eficiência. Sim, e na medida em que a meta ainda não foi alcançada, a estrada para esse destino está incompleta. Essa é a vida cinética. Por que é incompleta? Isso mesmo. Energeia, por outro lado, é uma espécie de movimento em que aquilo que está se formando agora é o que se formou. O que está se formando agora é o que se formou? Como assim? Também podemos imaginar energeia como um movimento em que o próprio processo é tratado como resultado. A dança é dessa forma, assim como uma viagem.
Eu estou ficando confuso. O que a viagem tem a ver com isso? Que tipo de objetivo existe em uma viagem? Vamos supor que você viaje para o Egito. Você tentaria chegar à Grande Pirâmide de Gizé com o máximo de rapidez e eficiência possível. Depois voltar direto para casa pela rota mais curta? Isso não seria uma viagem. Você deveria estar viajando desde o instante em que sai de casa. E os momentos a caminho do destino deveriam ser uma viagem. Claro que certas circunstâncias podem impedir sua chegada à pirâmide, mas isso não significa que você não tenha feito uma viagem. Assim é a vida energética. Acho que eu não estou entendendo. Você não estava refutando o tipo de sistema de valores que valoriza a chegada ao topo da montanha? O que acontece se você compara a vida energética com o alpinismo? Se a meta de escalar uma montanha fosse chegar ao topo, seria um ato cinético. Levando ao extremo, você poderia perfeitamente chegar ao topo de helicóptero, permanecer lá por uns 5 minutos e depois voltar de helicóptero. Claro que, se você não chegasse ao topo, a expedição teria sido um fracasso. Mas se o objetivo é o alpinismo em si, e não apenas chegar ao topo, diríamos que é um ato energético. Neste caso, não importa se você chega ou não ao topo da montanha. Esse tipo de argumento é ridículo. Você caiu numa enorme contradição. Vou expor as falhas desse seu sistema absurdo de uma vez por todas e você vai perder a credibilidade diante do mundo inteiro. Sinta-se à vontade. Pessoal, vamos ver se amanhã ele realmente, vai expor essas falhas que ele tanto diz aqui. Interrompemos a nossa leitura na página 252. A partir de amanhã, que será o último dia, continuaremos no capítulo Lance uma Luz no Aqui e Agora. Interrompemos aqui nossa leitura 8 e 2. Eu vou abrir para reflexões e insights aí de vocês. Sintam-se à vontade. Tem a mãozinha ali ou quem quiser no chat também pode mandar aquela mensagem. Vai lá, William, abrindo a fila aí. Gente, como é difícil pensar numa vida sem o caminho do planejamento, sem o caminho de prever o futuro, pelo menos para mim, ouvir esse tipo de comentário, ouvir esse ponto de vista, nossa, é um lugar altamente desafiador, porque eu acho que eu construí muito das minhas questões, dos meus desenvolvimentos, baseados nisso, né? Em você planejar, em você pensar o próximo passo. Olha, eu vou falar que é um contraponto desafiador, talvez seja mesmo uma coragem, né? Top, Will. Essa reflexão aqui é um tapa na cara também, né? Hoje, deixa eu ver aqui, a Dani mencionou, aí eu vou abrir pro Marcelão aqui, calma aí que a Dani fez um comentário no meio da... Hoje eu fiquei como o jovem, bem cética. Eu viajei na leitura de hoje, bem difícil de lidar com uma vida sem planejamento. De fato. Marcelão, complementa. Vamos lá. Opa! Então, seguinte, eu achei o máximo aí esse choque de formas de pensar sobre a vida, né? Aí o William trouxe aí de passar a vida planejando, né? O que fica para mim, pessoal, é que é o seguinte, eu particularmente, eu tô aprendendo a viver a viver o agora, faz pouco tempo na minha vida. Eu tô com 42 anos, eu acho que eu tô ficando presente, pro agora, há cerca de 2 anos. Porque eu sempre vivi na loucura do quê? Do alvo, o objetivo. Então, eu nunca tive essa sensação prazerosa que eu tô exercitando, treinando, de ficar no presente, no agora, né? E eu faço parte de um outro grupo também de mastermind que a gente está se encontrando às 5 da manhã
E a parada de hoje, né, o código que a gente enfatizou hoje foi sobre isso, de estar presente. E aí eu fecho aqui meu compartilhar com vocês, que é o seguinte, não dá para ser um ou outro, no meu ponto de vista, tá? É importante a gente ter o alvo, como ele trouxe o exemplo da montanha, o objetivo de escalar a montanha é escalar, é chegar no topo da montanha. Isso é um alvo, é um objetivo. E a gente ter objetivos na vida é nobre. Pessoa que não tem um alvo fica pedalando para qualquer lado. E aí isso dá uma sensação de sem rumo. Então, ter os objetivos é nobre, é válido. Ter um planejamento é importante. Agora, diante disso tudo, é desfrutar e viver a presença do momento. Então, o alvo é escalar a montanha, ótimo. O planejamento é como é a escalada. E a curtição do planejamento, a curtição dos entraves, dos desvios daquilo que se planejou, esse jogo do agora, isso é viver. Isso é o desfrutar, né, do agora. Então, o que fica para mim é que são as duas coisas. A gente ter alvos, ter objetivos na vida, que isso faz parte de construir, de mover a gente, e durante o mover, a gente ter essa capacidade de estar no presente, de Perfeito. curtir o agora. É isso, tá para mim. Perfeito, Marcelão, perfeito. Eu também tive, durante a lida aqui, mais ou menos uma linha de raciocínio similar. Para mim, não ficou muito essa sensação do não planejamento, mas o que eu entendi, né, o que eu refleti sobre aqui, e até caiu uma frase, a pressa é inimiga da perfeição. Todo mundo já ouviu essa frase. Mas alguém se questionou o que é a perfeição? O que é a perfeição? Para os religiosos, vamos colocar assim, a perfeição é Deus, pois só Ele é perfeito. Ele criou tudo. Para quem tem outro tipo de crença, não sei dizer. Mas se Deus é perfeição e a pressa é a inimiga da perfeição, a pressa logo é inimiga de Deus. E se a pressa é inimiga de Deus, não devemos ter pressa no nosso dia a dia. E é mais ou menos essa reflexão que ficou aqui para mim. Porque muitas vezes nós fazemos as coisas com pressa. De acordar correndo, já toma aquele café da manhã correndo, nem curte tua família, nem fica ali um tempo com ela, nem tira um proveito, um momento, né? Só faz as coisas no automático. Vamos lá, tem que correr, tem que trabalhar, tem que fazer tudo. E não aproveita o processo, que é o que ele traz aqui. A gente está subindo o cume. Pô, mas o cara tá só focado ali, o cume, o alto do cume, o alto do cume, o alto do cume, e não dá atenção ao processo, à passagem. E se não chegar, tudo bem, tenta outra vez. É mais ou menos o que ele traz aqui. Existe sim um planejamento, existe um objetivo, mas existem desafios que ocorrem no meio desse processo. E tá tudo bem, mas a gente precisa aprender a curtir o processo. Essa é a reflexão que eu tive com essa leitura aqui. Abriram aí William e Fernanda para... Quem que abriu primeiro aí? Deixa eu ver. Fernandinha? Vai lá, Fernanda. Pode deixar o Will falar, ele abriu primeiro. Ah, então tá. Vai lá, Will. Não, ouvindo o Marcelo e ouvindo você, eu acho que foi uma colaboração incrível, assim, para mim, para o meu raciocínio, que um pouco como, acho que foi a Dani que falou, eu também estava meio como jovem, sabe, meio cético, meio crítico, meio analítico, entendeu? Mas sempre é bom quando a gente faz esse compartilhamento e ouve os outros também, para que a gente amplie a nossa visão, né, ou traga mais pontos de vista para o direcionamento. Agora vamos ouvir a Fê. Era só uma finalização de complemento ao que o Marcelo e o Yuri disseram, né? Porque temos objetivos e temos planejamentos. E aí a gente acaba, querendo ou não, criando ali algumas expectativas, uma forma de chegar a esses objetivos.
E quando não acontece da forma que a gente espera, isso gera uma frustração. Mas uma coisa que eu já faço há muito tempo na minha vida, eu acho que isso é muito importante, é a gente começar a observar o porquê que em determinado momento isso aconteceu desta forma. E eu acredito muito que viver o processo é se preparar para o seu objetivo, se preparar para alcançar aquilo que você almeja. Tudo que é seu, inevitavelmente vai chegar. Só que eu acho que a vida, Deus, e aí depende da crença de cada um, ele te prepara para que você alcance esse objetivo. Não adianta nada, é aquela velha historinha, né? Não adianta nada você ter uma Ferrari se você não sabe dirigir uma Ferrari, você precisa de uma preparação para aquilo. Então, eu acredito muito nesse traça o objetivo, tenha planejamento, mas também viva aquele momento, e quando algo acontecer, parar, observar e olhar, falar, pô, para que eu estou passando por isso? O que eu tenho que aprender com isso? Para que eu estou sendo preparado? Será que eu preciso mudar alguma coisa aqui no meio do caminho? Eu acho que essa maleabilidade, essa adaptabilidade, ela é muito importante para que a gente tenha uma vida mais plena, mais feliz, com menos pressão também, porque muitas vezes a gente fica tão obcecado pelo objetivo que você deixa de contemplar tanta coisa que está acontecendo na tua vida, tanta coisa maravilhosa, a tua família, as oportunidades que você está tendo, as pessoas que estão aparecendo no seu caminho, e você está só obstinado, focado lá no final, e aí o caminho todo, o processo fica para trás, né? Tem uma frase que eu gosto muito, que é viva o seu processo. Então, é viver o seu processo de fato, é aproveitar tudo que a vida tem para te oferecer naquele momento, porque não volta. Uma vez que foi, não volta mais. Acontecem outras coisas legais, você vai ter outras experiências, mas nunca a mesma. O mesmo dia, ele nunca se repete. Então, eu acho que isso é muito importante da gente considerar aí nesse caminho. Até arrepiei aqui. Perfeito, pessoal. Eu levantou a mão aqui, ó. Ah, Will. Vai lá, Will. Lindas suas palavras, só para dizer isso. Eu fiquei emocionado aqui também, confesso. Pessoal, então tá bom, são 8h12. Eu acho que tivemos boas reflexões, bons insights aqui. O grupo permanece lá. Lembrando que amanhã é o último dia da leitura desse livro. Estamos na página 252 e tem 270 páginas. Ou seja, com certeza amanhã, em menos de 20 minutos, a gente vai concluir essa leitura final. Então, hoje, se vocês puderem pegar um tempinho e falarem um pouco do que até aqui vocês aprenderam com esse livro, deixar algum insight, alguma reflexão, vai ser muito legal. No todo, desejo para vocês uma ótima semana, que Deus abençoe e acompanhe vocês, e vocês tenham muita energia para o dia de hoje e para a semana que virá. Um abraço grande, a gente se vê amanhã, às 7h30 da manhã, para ler o último capítulo, as últimas páginas do livro, A Coragem de Não Agradar. Um abraço.